Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um privilégio, uma satisfação estar aqui na presença de vocês hoje, com o propósito sempre de aperfeiçoar os nossos conhecimentos e aprender um pouquinho mais. E hoje eu estou trazendo para vocês um tema muito interessante para a gente conversar, que é sobre os principais erros que acontecem dentro do departamento de gestão de pessoas. Então vamos lá, o primeiro grande entrave que acontece no departamento de gestão de pessoas é quando nós falamos sobre recrutamento e seleção. Todos nós sabemos que toda vez que a empresa recebe uma demanda, o RH recebe uma demanda para contratar uma mão de obra, é extremamente interessante que o RH já tenha um mapeamento de todas as atividades, todas as características que irão compor essa vaga. Porque se isso não acontecer, a probabilidade do RH não conseguir contratar uma pessoa que vai convergir, compatibilizar com a empresa é muito grande. Então, qual é o grande entendimento disso? É que o RH ele precisa pré-estabelecer requisitos para que na hora que ele vá ao mercado captar essa mão de obra, ele consiga fazer um recrutamento e seleção adequado, visando a permanência desse empregado na empresa, para que ele possa, assim, dar os resultados tão esperados que as empresas precisam, tá certo? Então, dica para o RH, faça um levantamento, toda uma triagem antes de fazer o processo de seleção, para que você não caia naquele grande problema que é contratar, desligar, e isso causa um transtorno inimaginável quando nós falamos em questão de produtividade e principalmente de recursos financeiros, ok? Segundo, um dos grandes problemas que nós encontramos é que o RH ele não está utilizando os indicadores de desempenho. Saibam que os indicadores de desempenho são extremamente importantes para que a gente consiga avaliar a produtividade dos empregados, para avaliar como anda as atividades. Então, se faz necessário que o RH estabeleça a utilização dos indicadores e que esses indicadores te auxiliem a empresa na sua produtividade, em busca dos resultados. Então, é uma ferramenta extremamente importante para que você consiga alcançar todos os resultados pré-estabelecidos e planejados dentro da empresa, tá certo? Terceiro, comunicação. A comunicação é um grande entrave dentro do departamento de gestão de pessoas. E se não houver esse entendimento entre o emissor e o receptor e essa codificação que vai ser apresentada, a probabilidade de ocorrer transtornos, conflitos interpessoais, prejuízos, custo do não cumprimento pela não execução de uma atividade. Então lembre-se, para que se tenha uma comunicação precisa, assertiva, o RH ele precisa comunicar de forma clara, coerente e, se possível, sucinta daquilo que o empregado irá realizar. Exemplo, um dos maiores problemas que acontecem é na hora de fazer, por exemplo, uma comunicação sobre uma atividade extraordinária, que às vezes as pessoas elas não têm o entendimento na hora do local, do horário, e acaba comprometendo a atividade. Isso é muito comum. Então, fica a dica, sempre trabalhe a comunicação visando o maior entendimento possível entre o emissor, que é a pessoa que vai passar, no caso o RH, e o receptor. E essa codificação precisa ser mais clara possível. Ok? Outro problema é não saber dar feedback. Todas as empresas têm que aprender a ter o hábito de dar o retorno aos empregados. Porque no momento em que você dá esse retorno, fica claro em que a participação desse empregado nos resultados, nas atividades, ela ocorre de forma simultânea aos interesses da empresa. Então, quando não há um retorno, não há um feedback para o empregado, ou até mesmo para o próprio RH, fica difícil de tomar decisões, fica difícil de aprimorar, de desenvolver, de aperfeiçoar. Então, faz-se necessário que haja esse feedback, tem que ter o hábito. Então, os gestores de RH, os próprios líderes dos departamentos precisam trabalhar em sincronia para que ambas as partes consigam passar essas informações para que a empresa possa, assim, prosperar, progredir, né, e alcançar os resultados tão esperados.
Agora, um dos maiores problemas que impactam dentro desse departamento, gente, é a questão de se analisar emoções. A parte emocional e psicológica do empregado, ela precisa ser muito bem analisada pelo departamento de gestão de pessoas. Porque, gente, estatisticamente falando, existem milhares e milhares de pessoas que trabalham e às vezes vêm trabalhar com uma depressão extrema, às vezes vêm trabalhar com conflitos e que às vezes a gente para e fala, a empresa ela só se preocupa com produtividade. Não, ela precisa se preocupar com o empregado, porque se ele não tiver 100%, ele não vai dar o resultado que se espera. Então, é interessante que o RH ele comece a ter um olhar voltado para essa parte emocional do empregado. Em saber preparar as lideranças para que nós possamos alcançar essas pessoas e dar a elas, às vezes, o conforto que se faz necessário para que elas possam aperfeiçoar. Não adianta nada eu ter a melhor estrutura, o melhor software, ter as melhores condições para proporcionar produtividade para os meus empregados, se eu não consigo assisti-los com relação à parte psicológica. E principalmente quando nós falamos também de um outro ponto que é muito interessante, aliado a essa parte psicológica, que é a pressão. Às vezes os nossos líderes passam, às vezes transferem uma pressão e uma responsabilidade que às vezes o empregado não era para estar recebendo. E o que acontece? Existem transtornos psicológicos que são criados porque os líderes não estão preparados e às vezes o próprio RH não está preparado para dar esse retorno. Então, tomem cuidado. Eu recomendo que todas as empresas comecem a trabalhar de forma criteriosa essa questão da parte psicológica. Começar a acompanhar os empregados, começar a treinar as lideranças para que elas tenham uma visão mais abrangente de percepção sobre o empregado, ok? E o último grande problema que nós encontramos também no RH é com relação a metas. O departamento de gestão de pessoas ele precisa saber trabalhar metas. Um dos grandes entraves e que às vezes os próprios proprietários ficam analisando os indicadores, como eu falei, e começam a analisar de que não está tendo resultado, ou que as metas, que nunca é cumprida as metas, a produtividade está baixa, a colaboração, a assiduidade e tal, etc. E o que acontece de verdade? Às vezes a empresa, os líderes e o próprio departamento de gestão de pessoas não analisaram o cenário como deveria e estão colocando uma meta estratosférica que nunca vai ser cumprida por conta de análises. Então, se faz necessário que se tenha uma análise bem detalhada com relação às metas. Se você não de fazer uma diretriz, uma análise, um planejamento de forma criteriosa, você nunca vai conseguir bater metas, você vai causar um desconforto enorme dentro da organização, você vai causar um abalo, às vezes, psicológico, emocional no seu empregado. E o que acontece? O erro está no planejamento, o erro está em não analisar de forma abrangente a tua organização antes de estabelecer as metas e antes de passar essas metas para os empregados, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da informação. Eu peço que vocês aqui embaixo coloquem nos seus comentários se gostaram, se tem sugestões de temas para a gente trabalhar, tá bom? Então, compartilha, divulga essa informação. É muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? E alcançando mais pessoas, nós teremos assim a oportunidade de instruir melhor cada um, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.